Oi meninas, boa tarde. Eu fiquei de gravar um vídeo pra vocês, passando o passo a passo da blusa, da modelagem da blusa simples. Então, demorou um pouquinho pra fazer o vídeo, porque eu tava meio atarefada, mas eu consegui fazer, tá bom? Então eu vou passar pra vocês o passo a passo pra vocês terem o vídeo salvo aí pra vocês e vocês irem voltando devagar, fazendo. Então eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinho em casa, tá? Eu sei que a blusa é uma das peças um pouquinho mais complicada, que foi a primeira que a gente confeccionou. Então tem muitas meninas que ainda não lembram o passo a passo do começo, então eu vou passar para vocês. Vocês tentem fazer em casa para o quê? Não ficar perdido. Porque se vocês deixarem perdido, vocês vai acabar esquecendo e depois vocês não vão lembrar mais de nada, tá? Então vamos lá. Ó, vou utilizar as 3 réguas, que é a esquadro, régua de curva e a régua de cava, tá? Primeira coisa, vou posicionar o meu esquadro e vou traçar uma reta indefinida. Lembra? Tracei uma reta indefinida que vai significar o meu ombro, tá? Que é a linha do meu ombro. Lembra que a gente tirou as medidas? Entrecavas, altura de busto, altura de cintura, quadril e joelho. A gente tirou essas medidas. Então, agora eu vou passar para o papel. Então, essa reta indefinida vai corresponder ao meu ombro. Então, eu vou virar o esquadro, certo? Vou virar o meu esquadro e vou colocar entrecavas, altura de busto, altura de cintura e o de quadril, tá? Então, para a blusa, eu vou até o quadril, para eu ver o comprimento da minha blusa, tá? Se fosse um vestido, eu chegaria na altura do joelho, tá? Que eu precisaria da altura do joelho. Mas como eu tô fazendo a blusa, então eu vou parar no quadril. Então, vamos lá. Eu peguei uma medida de uma cliente minha e vou colocar entrecavas 8 centímetros. Primeiro eu marco, depois eu risco, tá? Então, eu vou marcar primeiro, para depois eu seguir riscando. Entrecavas 8, altura do busto 24, altura da cintura 33, a do quadril eu vou utilizar a fita métrica, porque o meu esquadro não dá para chegar nos 63, tá? Que a altura de quadril dela é 63, certo? Anotei. Agora eu vou traçar. Vou posicionar o meu esquadro sempre aqui no papel, bem certinho. Porque se eu posicionar o esquadro bem certinho no papel, então o meu esquadro tá retinho, tá? Se ele sair fora, então meu esquadro está torto, tá? Posicionei o esquadro, risquei, posicionei o esquadro, risquei. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Posicionei o esquadro e risquei. Posicionei o esquadro no quadril e risquei, certo? Certo? Então, eu tenho ombro, entrecavas, altura de busto, altura de cintura e altura de quadril, certo? Tenho todas as alturas. Depois que eu coloquei as alturas, agora eu vou para a circunferência. A gente não tirou as medidas assim, com a fita métrica, deixando um dedo de espaço em todas as medidas, que foi busto, cintura, quadril e o ombro. A gente não tirou essas medidas, então eu vou colocar aqui, ó, ombro, entrecavas, altura de busto, cintura e o quadril. Vou pegar a primeira medida do ombro, porque a primeira reta que eu fiz.
Vou pegar a medida do ombro e vou dividir por 2. Por quê? Eu tirei só a frente. Eu não fiz assim, ó, com a minha fita métrica. Quando eu faço assim com a minha fita métrica, eu divido por 4. Agora, como eu tiro só a frente, então eu divido por 2. Por quê? A gente tá fazendo 1/4 e não metade. Então, eu vou pegar a medida do meu ombro, que é 33, e vou dividir por 2, que deu 16. Venho com o esquadro, posiciono aqui, ó. 16,5 deu. 33 dividido por 2 dá 16,5, tá? Deixa eu virar mais um pouquinho mais aqui para vocês verem aonde que eu tô anotando. Entrecavas. Entrecavas é regra. É a regrinha que eu vou entrar meio centímetro para dentro. 16,5 deu o ombro, a entrecavas vai ser 16, porque eu entro meio centímetro. Então, se o meu ombro desce, por exemplo, 40 e eu dividir por 4, dá 20. Não, dá 12, né? 40 dividido por 4 dá 10. Desculpa, 10. Então, a entrecava seria 9,5, porque eu vou entrar meio centímetro. Então, deu 16,5 o ombro, a entrecavas vai ser 16, porque eu vou tirar o meio. Então, vai ser 16, tá? Eu entro meio centímetro para dentro. Isso é regrinha. Todas as peças eu vou fazer meio centímetro para dentro. Então, deu o ombro, divido por 4, meio centímetro para dentro, que é a entrecavas, tá? Por isso que a gente não tem essa medida de entrecavas, porque é regrinha do ombro, entra meio centímetro para dentro. Busto, eu vou pegar a medida do busto, que deu 94, e vou dividir por 4, 23,5. 23,5. Cintura, 82, dividido por 4 também, 20,5. 20,5. Quadril, 98, dividido por 4 também, tá? Vou posicionar meu esquadro e 24,5, certo? Anotei as medidas. Depois que eu fiz a altura, largura, agora eu vou pro banquinho. Lembra o banquinho debaixo do nosso braço? Ou você pode medir, ou você pode basear mais ou menos. Geralmente esse banquinho, ele vai de 7, 8. Se for uma pessoa muito alta ou uma pessoa um pouquinho fortinha, então você vai colocar 10. O máximo do máximo é 12 centímetros, tá? Mais do que 12, ele tá saindo um pouco fora. Esse banquinho aqui, ó, do nosso, essa altura de busto, lembra? Essa altura de cava e busto, que é linha do meu busto com a minha cava, ó, o começo da minha cava. Então, é essa medida. Se você quiser medir na pessoa, pode medir. Vem com a fita métrica, deixa eu pegar minha fita métrica. Vem com a fita métrica, ó, e mede, tá? E mede aqui. Aí vai dar o tanto que eu tenho que subir aqui, tá? Dessa minha cliente, eu vou subir mais ou menos uns 7 centímetros, tá? Vou subir o banquinho aqui, ó, 7 centímetros. Então, a linha do busto, eu subo uma retinha. Então, ó, a linha do meu busto, que é essa medidinha aqui, tá? Então, subi os 7 centímetros. Agora, deixa eu dar mais uma viradinha aqui. Agora, eu vou ligar o ombro com a entrecavas. Mas eu vou começar desde lá de cima. Eu venho com uma reta desde lá de cima até chegar à minha linha do busto. Então, ó, eu posso parar aqui na minha linha do busto. Não preciso descer, que não tem necessidade. Então, vou parar na minha altura de busto. Certo? Tracei essa reta aqui. Agora, eu vou fechar
o banquinho para eu sentar a minha reguinha de cava, tá? Venho com o esquadro bonitinho aqui, posiciono o esquadro bem certinho e fecho o meu banquinho. Fechei o meu banquinho, agora eu vou pegar a minha régua de cava, que é essa daqui, eu vou sentar, ó, eu vou sentar no banquinho, bem certinho e traço para eu fazer a minha cava, tá? Então, é essa regrinha que a gente vai fazer para fazer a minha cava, tá? Depois que eu fizer a minha cava, eu vou pro meu decote. Eu vou pegar a medida do meu pescoço. Ó, a medida do pescoço é 38. Eu vou pegar a medida do pescoço de 38 e vou dividir por 4. Dividido por 4, 9,50. O que eu faço? Eu arredondo. Ao invés de ser 9,50, vai ser 9. Então, vai ser um número cheio e não um número em metade. Certo? Vou pegar esse 9 e vou fazer o quadradinho, ó. 9 por 9 por 9 por 9, certo? Fiz o quadradinho do decote. Agora, o biquinho do quadradinho, do quadrado, eu vou ligar nessa reta que eu fiz, ligando o ombro com a entrecavas, para eu fazer o meu ombro, tá? Então, eu vou dar uma leve caidinha e vou fazer o meu ombro, tá? Fiz o meu ombro, vou dar mais uma viradinha aqui. Ó, fiz o meu ombro com uma caída. Agora, eu vou pegar a fita métrica e eu vou conferir se a minha cava está certinha. Eu vou começar no comecinho do ombro, ó. Comecinho do ombro. Eu vou vir com a minha fita métrica. Eu vou curvando a minha cava, ó. Eu vou contornando a cava que eu desenhei, ó, deu 31. A cava da minha cliente é 52. 31 mais 31 dá 62. Então, quer dizer, a minha cava está grande. Eu preciso o quê? Diminuir ela. Porque essa cava, ela tem que bater no 52. A cava da minha cliente é 52, então eu tenho que bater a minha cava aqui. Porque senão, se eu não arrumar na modelagem e tentar arrumar na blusa, vai ficar muito cavado. E eu não vou conseguir. Vai desestruturar totalmente a minha blusa. Então, o que eu vou fazer? Ficou grande? Eu vou subir o meu banquinho. Como deu uma diferença muito grande, então eu vou mexer aqui embaixo. Eu venho, apago o meu banquinho. Eu subo, ó. Eu coloquei 7. Eu vou colocar 8. Eu vou colocar 8,5, tá? Ó, subi 8,5 no banquinho. Eu venho, fecho meu banquinho, venho com minha régua de cava, sento novamente no banquinho bem bonitinho e curvo, tá? Agora eu venho com a fita métrica e confiro tudo de novo. Como que tá sendo a minha cava, se a minha cava diminuiu ou não. Ó, 28,5. 28,5 mais 28,5 deu 57. Quer dizer, ainda está grande a minha cava. Eu vou diminuir mais ainda. Vou apagar. Vou subir um pouquinho mais, tá? Vou subir um pouquinho mais. Ó, vou subir 10 centímetros aqui, que é essa partezinha aqui, tá bom? Venho, fecho, venho com a régua de cava, sento novamente no banquinho e confiro com a fita métrica. Então, ele tem que bater. Ó, venho com a fita métrica.
deu 53, que deram 26. Deixa eu conferir novamente, peraí. Que eu coloquei a fita ao contrário. Deu 26,5. 26,5 dá 53. Então, quer dizer, tá faltando 1 centímetro. O que que eu faço? Como falta bem pouquinho, eu venho no meu ombro, ó. Eu subo só um pouquinho do meu ombro, ó. Aí agora ele já vai bater certinho, porque falta meio centímetros apenas. Ó. Pronto. Agora bateu 52. Então eu fechei um pouquinho o meu ombro. Eu fechei o meu ombro porque falta bem pouquinho. Então essa caída que eu dei no meu ombro aqui, ó. Essa caidinha que eu dei no meu ombro já foi o suficiente para chegar no 52. Então, quer dizer, a minha cava bateu. Eu venho aqui, ó, apago o que tava antes. Então, quer dizer, a minha cava está certinha, tá? Fiz essa parte, agora... Deixa eu dar mais uma viradinha aqui. Agora, eu vou pegar a minha régua de curva... Sempre a parte do meio e nunca o começo, sempre a parte do meio. Agora eu ligo o busto com a cintura. Vou encaixar a régua de curva, liguei busto com a cintura. Agora eu vou ligar a cintura com o quadril. Venho também com o meio da minha régua e traço. Certo? Então, a minha blusa já tá quase dando forma. Eu venho com a fita métrica e vejo o comprimento da blusa dela, ó. O comprimento da blusa dela é 62. Eu vou encaixar o meu ombro, a medida do meu ombro, ó. Aqui, ó, a medida do meu ombro, ó. Vou encaixar na medida do meu ombro e vou colocar na medida desejada da pessoa, ou na medida que eu escolhi, 62. Venho e traço. Venho com o esquadro, ó. Encaixo bem bonitinho e traço. Agora eu pego a minha régua de curva, posiciono na minha barra e dou essa leve curvadinha aqui, ó. Por que eu preciso fazer essa leve curvadinha? Se eu deixar ela reta, ela corre o risco de fazer 2 bicos na minha blusa lá embaixo. Então, eu dou essa curvadinha com a régua de curva pra ela ficar bem certinha lá embaixo, tá? Ó, minha blusa já tá quase pronta. Agora, eu vou o quê? Colocar decote. Eu posso utilizar essa reguinha de cava. Eu ponho essa reguinha de cava para mim fazer o meu decote ficar bem redondinho. Eu posso escolher o decote que eu quero. Então, lembrando sempre que aqui é a minha reta do busto. Então, quanto mais eu descer, mais decotado vai ficar. Então, sempre é bom pôr menos e ir tirando aos poucos, porque se você decota demais e quer voltar para trás, não tem como, tá? Então, ó, posiciona minha reguinha de curva e dou uma curvada, tá? Dei essa curvada no decote, tá? Então, a minha blusa já tá pronta. Aí, o que que eu vou colocar? As minhas pences de busto. Minhas pences de busto, eu vou pegar o SS. Eu pego o SS e divido por 2, ó. O SS dela deu 18. 18 dividido por 2, certo? Eu venho, ó, e posiciono aqui, ó. Então, meu SS está aqui. Aí, ó, eu vou colocar 1 centímetro para baixo e 1 centímetro para cima, na linha do busto. E vou ligar, ó. Vou ligar aonde eu marquei o SS com a minha pence. Aonde eu marquei o SS com a minha pence. Então, ó, a minha pence de busto está pronta, certo? Aí, depois que eu fiz o meu molde, que já está pronto, eu vou colocar a margem de costura, tá?
eu venho aqui, ó, e coloco. Geralmente eu coloco 1 centímetro e meio, fica a critério de vocês. Quer colocar 2, 3, fica a critério de vocês. Mas lembrando que essa margem de costura é o mínimo pra gente costurar. Porque se eu deixar sem margem de costura, aqui eu vou ter que entrar com o meu pé de máquina. Então vai correr o risco dele ficar apertado. Então por isso que eu coloco 1,5 centímetro, que é a margem de costura, tá? Ó, margem de costura, margem de costura, margem de costura, tá? Coloquei a minha margem de costura e a minha modelagem já está pronta. Esse é a modelagem simples, tá? Ombro das costas, eu vou desenhar igual a frente, só que eu vou colocar o ombro, tá? Eu vou acrescentar um pouquinho mais o meu ombro. Ó, eu vou dobrar e vou jogar lá em cima e traçar. Pronto, as minhas costas já estão prontas, tá bom? Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Beijo!